Trabalhar no digital não é mil maravilhas quando você escolhe a solidão ao invés de se colocar dentro de uma comunidade. Alguns anos atrás eu passei por isso e foi muito difícil sair desse estado de solidão. Eu vou te mostrar como que eu consegui sair, quais são os riscos que você corre quando você se coloca aqui no digital. A promessa do digital é ganhe muito dinheiro, trabalhe de onde você quiser, na hora que você quiser. Beleza? Essa promessa, ela é realmente factível, é possível que isso aconteça, muito provavelmente se você trabalha em digital, por exemplo, trabalho de onde eu quero, trabalho home office, eu ganho ali muito bem, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, as pessoas estão esquecendo de uma coisa, a solidão. A solidão, ela é um dos maiores inimigos de quem trabalha home office. Por quê? Quando você se coloca no digital, naturalmente você já está apartado do mundo real, certo? Sobretudo se você trabalha home office, você não trabalha presencialmente em uma empresa. Você já se aparta, digamos assim, desse mundo real, de onde as coisas realmente acontecem. E você vai, ao longo dos anos, se deparando com muitas e muitas teorias, seja teorias de marketing, seja outras teorias que você vê por aí, filosofia, psicologia, enfim, não importa. Você vai se colocando num estado onde você consome muito, muito, muito conteúdo, mas você não tem como aplicar esse tanto de conteúdo no mundo real. E mais, existe uma vertente aqui no mundo digital, pelo menos, né, aqui à minha vista, que prega essa solidão, que prega esse trabalho em paz, que prega esse afastamento, né? É como se fosse quase um yin e yang, né? Como se fosse o mal contra o bem, né? O mal é o marqueteiro, ou o bem é aquele cara que trabalha distante de todo mundo, que ele tem muitas teorias e que ele consegue ter um negócio escalável. Cara, isso é muito, muito perigoso. Muito perigoso. Se você parar para pensar ao longo de todos os séculos, até os monges que foram criados para viverem sozinhos, né? Um monastério, um mono sozinho, até os monges vivem em comunidade, porque eles perceberam que é impossível viver sozinho, apartado do mundo real. E aqui você cai em alguns erros. O primeiro erro é querer negar a realidade. É querer negar que o brasileiro ele é materialista por si só. Ele busca o tempo inteiro os prazeres da carne, os prazeres sensuais, o dinheiro, sobretudo, e que ele coloca a sua esperança na matéria. Negar isso é negar a realidade ao qual você mesmo foi inserido, já que se você está aqui me ouvindo, você é brasileiro, porque você não entenderia o que eu estou falando se você fosse de outro ninho, correto? De outro país. Então, negar esta realidade é um princípio para a neurose, para a loucura. Querer se afastar disso e não colar nisso para tirar essas pessoas daí é mais outro princípio de neurose de loucura. Por quê? É como se você fosse um puritano, como se você em nenhum momento da vida tivesse feito marketing agressivo, como se em nenhum momento da vida você colocasse a sua esperança no dinheiro, né? Olha, isso é uma mentira, isso é uma falácia, porque em algum momento da vida todos nós ou já fizemos ou estamos fazendo ou faremos tudo isso que nós estamos criticando. Se afastar do marqueteiro, se afastar dessa persona criada de essas pessoas adoram o dinheiro, é, sobretudo, se afastar da possibilidade de fazer o bem para essas pessoas. Porque se eu me coloco como uma solução positiva para este mundo, eu preciso estar no meio dos doentes, daquelas pessoas que eu acredito ser doente, correto? Que eu tenho esse julgo interior e que eu acredito que essas pessoas são materialistas e sensuais e eu preciso estar no meio delas, em certa medida, para que eu as retire de lá. Esse, inclusive, é o nosso trabalho aqui no digital. O trabalho de quem se leva a sério aqui no digital é, antes de qualquer coisa, tirar as pessoas deste mundo materialista, né? Por meio dos nossos ensinamentos, né? Seja de negócios, seja de vida, seja de filosofia, psicologia, qualquer coisa. Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. A solidão, ela é um grande risco que você corre estando aqui no digital. Eu notei que eu estava me isolando do mundo, que eu estava achando o mercado totalmente intragável. Até recentemente, e aqui eu faço uma carta aberta dizendo que eu estava com uma visão, eu estava enviesado, mano. Eu estava enviesado, não estava enxergando a coisa direito. Me perdoem por isso. Mas
Claramente, você precisa estar no meio dessas pessoas, não como elas, mas para que a gente possa tirar essas pessoas daí desse estado. Eu notei isso há algum tempo, quando eu comecei a ler muito, né? Eu sempre gostei de ler. Eu tinha ali eu lia mais que o brasileiro médio, mas lia menos do que uma pessoa normal, um leitor assíduo lê. Então eu tinha ali minha constância de leitura, sempre gostei de ler, desde criança eu me lembro disso, mas eu tinha uma constância não tão constante. Quando eu comecei a ler e me deparar com alguns assuntos, eu caí naquela coisa chamada síndrome do intelectual, que é, você começa a ter acesso a alguns assuntos que outras pessoas não têm, e aí você quer dar testemunho desses assuntos para o mundo, você quer mostrar que você está lendo essas alta literatura, alta cultura, e você quer mostrar isso para as pessoas, só que você mostra de um modo errado. É que nem aquela pessoa recém-convertida, né? Ela começa a mostrar ali que ela é convertida pra caraca, e que ela reza o texto, que ela vai à igreja, vai à missa todo dia, e acha que é assim que a gente vai converter os outros. Não é assim, né? Então, quando eu comecei a ler bastante, quando eu comecei a ler, eu nem diria bastante, quando eu comecei a ler como um ser humano normal, eu comecei a me isolar do mundo, a achar que eu era superior intelectualmente. Esse movimento de isolamento me colocou num estado difícil, eu diria que num domo, difícil de sair, difícil de romper, difícil de recuperar as minhas relações interpessoais, porque eu achava que eu era superior a todo mundo, que eu lia altas coisas, e isso é um grande erro. Isso é um grande erro. É possível você ser uma pessoa comum, ter um negócio comum, que fatura muito bem aqui no digital, fazer as suas campanhas de marketing. Olha que interessante, você desenhar uma campanha de lançamento, uma campanha de perpétuo, você vender a sua mentoria como a gente vende aqui na empresa, e ser uma pessoa normal, normal, que está retirando desta lama as pessoas, que está tentando limpar a visão das pessoas porque você já viu. Então, parece controverso, né? Você começa a estudar ali, você começa a ter acesso a vários conhecimentos, tipos de conhecimento que as pessoas realmente ignoram. Elas têm acesso, mas elas ignoram, né? Conhecimentos básicos sobre negócios, sobre vida. E ao invés de você ser humilde, aprender com esses conhecimentos e ensinar para as outras pessoas, você começa a se afastar, né? Esses dias eu vi aqui uma notícia que um vereador, acredito, o deputado do Rio Grande do Sul, queria proibir a entrada de nordestino lá. É como se fosse isso, né? É como se fosse assim, a separação. Você vive num grande país, aí você agora quer montar o seu país, né? Porque o outro país não presta, sendo que você veio daí. Você é fruto deste país, é, é fruto de uma miscigenação de cor, de raça, de tudo, de religião, de tudo. E você quer sair disso, porque você agora é um intelectual e superior. Esse é um grande erro que nós cometemos ao estar aqui no digital. A solidão, ela é, na verdade, esse afastamento do real. É se colocar numa montanha, achar que você é um monge e que você agora tem a solução mais limpa, digamos assim, do mundo. Só que não, você não tem a solução mais limpa do mundo. Na verdade, se nós formos puxar as raízes das tuas ideias, elas vieram do mesmo local dessas pessoas que você está criticando. É óbvio isso. Por quê? Porque nós somos frutos do Brasil. Nós somos frutos de uma revolução sexual dos anos 60. Nós somos frutos de uma revolução tecnológica que ainda está acontecendo. Nós somos frutos de tudo isso. Nós somos frutos da psicanálise, que nasceu em 1882 com Freud, e que se decorreu ao longo do século XX. Né? Nós somos frutos de tudo isso. Negar isso é negar a sua essência, é negar as raízes da sua ideia. E negar isso é, acima de tudo, não compreender que você consegue mudar isso. Que você consegue entender esses fenômenos, entender as coisas que te trouxeram até aqui, que moldaram o seu imaginário, e mudar isso por si mesmo. Encontrando melhores autores, tendo acesso a outros tipos de conhecimento, a outras pessoas que te mostram uma visão mais acertada do mundo, correto? Negar isso, se afastar disso e achar que você agora tem a teoria mais pura deste planeta é a mesma coisa que os caras fizeram lá atrás. É um arianismo disfarçado de virtude. Você agora é a raça branca que, vendo
uma teoria, um marketing agressivo, você diz que não é isso, e agora a sua teoria é a teoria mais aceita, e mais completa, e mais limpa do mundo. Percebe que é o mesmo movimento que você está fazendo, do que esses caras estão fazendo? Os caras que tu critica, você está fazendo a mesma coisa quando você propõe a separação de uma coisa da outra. Percebe? Então, esse é um tema que eu queria falar aqui no canal, ó, falar aqui com as pessoas que me assistem, que é: não seja essa pessoa, não seja essa pessoa que se aparta do mundo, esteja no meio do mundo, seja luz no mundo, não é? No meio dessas trevas, se você for capaz de enxergar que existe treva neste mundo, seja luz, mas você é luz nas trevas, estando no meio das trevas, e não sendo, e não fora das trevas. Porque você fora das trevas não ilumina as trevas. Não é óbvio, gente? Tá? Então, com as suas campanhas de marketing, com o seu serviço, com aquilo que você oferece aqui no digital, seja esse caminho que ilumina os pés daquelas pessoas que estão sem uma luz. Maravilha? Não aparte-se do mundo, não aparte-se da realidade, porque esse é um grande risco de todo produtor de conteúdo aqui no digital. Maravilha? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.